Sabe aquele ditado que quando um dia é bom demais é porque vem uma tragédia? Tipo assim, tá tudo dando certo, você está feliz, sua família está feliz, seu trabalho correu tudo bem, logo você espera acontecer uma tragédia, porque há muita coisa boa. Mas e quando é o contrário? Quando acontece muita coisa ruim, nós esperamos que algo bom de fato venha acontecer? Tipo assim, você está perdendo um ente querido e você foi demitido do trabalho, e será que existe uma esperança de algo bom acontecer em meio a tudo aquilo? Será que esse é o nosso natural? Ou nós esperaremos algo ainda pior acontecer? Nós queremos que melhoremos, é verdade. E essa é a situação do mundo. Se vocês perceberem, aqui, ou seja em outro local, sempre estaremos lidando com notícias ruins, com coisas desagradáveis. Desde que o mundo caiu com Adão e Eva, sempre estamos sendo perseguidos por notícias ruins, por dificuldade, tristezas. Possivelmente vocês podem lembrar de traumas, de situações complicadas, de decisões das quais não deveriam ter sido tomadas, de feridas que possivelmente ainda estão abertas. Mas mesmo diante de toda essa tragédia, ainda há uma luz. E pensando nisso, vamos abrir em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi
uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém. Irmãos, estamos naquela cena da qual começamos semana passada, formada em Apocalipse capítulo 4. Vocês lembram que quando João sobe ao céu, há um trono, e ao redor desse trono há alguns seres. No trono está sentado aquele que conhecemos como o Deus Todo-Poderoso. Aí mentalizem, está aqui o trono, um trono majestoso, um trono tão rico que João utiliza as pérolas, as pedras, uma das mais preciosas para descrever ele, e caminhando os seres, né, mesmo sendo majestoso e tudo, estão voltados, né, estão rodeando, circulando aquele trono para adorar. Capítulo 4, capítulo 5 é a mesma visão. É porque nós herdamos essas divisões que não foi feita por João, mas para nosso auxílio, e às vezes tentamos separar esses dois momentos, né? A visão do trono e a visão do Cordeiro, mas aqui é uma visão só. Naquela visão do grande trono, está ali João espantado com aquele trono, maravilhado com aquele trono. Aparece uma cena terrível no céu, uma cena incômoda, uma cena intrigante. E que cena é essa? Um livro fechado, um pergaminho fechado. Lembra que naquela época não havia ainda esses livros, né? Assim, com capa, com tombo e tudo, mas na verdade eram rolos, certo? Um rolo, e neste rolo há 7 selos. Lembra do selo da carta? Pronto. Naquela época havia também selos com cera, a qual você colocava algum endereço ou vamos dizer assim, o QR Code ou a identidade do remetente. Os reis usavam os anéis e colocavam, né, para mostrar. E ninguém poderia abrir a não ser aquele que receberia. Igual hoje, se você abrir uma carta a propósito, isso é crime, se ela não for destinada a você. Mas, voltando aqui para o texto, por que isso é tão incômodo? Um livro fechado. O que isso muda em nossas vidas? O que isso muda na vida de João, ver um livro fechado? Por isso é importante de a gente conhecer a Bíblia, para podermos entender a própria Bíblia. No Antigo Testamento, a imagem de um livro fechado significa juízo. Juízo. Toda vez que Deus quis punir o seu povo, ele usava essa imagem de livro fechado, trazendo profetas como
Ezequiel. E o que isso significa, né? Livro fechado. A ideia do livro fechado é que Deus, além de punir aquele povo, Deus está impedindo as pessoas de conhecê-lo. No Antigo Testamento, isso poderia ser dito de um outro modo. Na profecia de Isaías, onde Deus disse: olha, vocês não querem me ouvir? Pois bem, eu vou trazer povos que vocês não entendem para levá-los embora. Então, essa figura de fechamento de entendimento, de ocultamento, significa juízo. Aí vamos voltar para o Apocalipse. João subiu ao céu. Ele está numa situação de perseguição de igreja, preso na ilha de Patmos, vendo o trono de Deus, e de repente aparece um livro fechado. Algo terrível. É um juízo terrível. E pensando aqui em Apocalipse, nós não teremos como desenrolar o futuro sem abrir este livro, sem abrir este pergaminho. Somente quando este pergaminho for aberto, então os ímpios serão castigados e os justos serão salvos. Então perceba como é grande, né, esse terror para João. Aí entra o grande contraste. Semelhante a nossas vidas, que estamos acostumados a lidar com notícias ruins, com situações problemáticas, com acúmulos de problemas, aparece uma notícia boa. Depois que João verifica tudo para ver se havia alguém com direito de reclamar esse pergaminho, onde estavam as punições de Deus para este mundo, depois de João olhar tudo isso e chorar, aparece uma figura. E que figura é essa? Um cordeiro. Olha só, o anjo chega para João e fala assim: ó, não chores, eu tenho uma boa notícia para você. Lembra daquele que foi prometido por Jacó? Lembra? O leão de Judá? Lá em Gênesis, capítulo 49. Lembra quando Deus falou para Davi sobre um descendente? 1 Samuel, capítulo 7. Lembra desse descendente real? Dessa figura poderosa? Pois bem, ele venceu para abrir o livro. Jesus Cristo. Então, João vê o Cordeiro. E essa imagem do Cordeiro tanto nos lembra dos sacrifícios, mas especificamente do Evangelho de João. Vocês lembram quando João Batista dizia: eis o Cordeiro que tira o pecado deste mundo. Pois bem, agora este Cordeiro que fez esta obra para nos salvar, voltou para finalizar o seu trabalho. E aqui é capturado. Nós temos a cena do livro fechado, medonho, terrível, juízo. João chora. E agora aparece o nosso Salvador. Um cordeiro que foi ferido, mas está agora vivo. Olha só, irmão, que contraste. E a aparição de Jesus Cristo aqui, veja bem, João está utilizando a imagem de um Salvador, do Salvador, para dizer o quê? Que este Salvador agora não somente nos salvará do castigo de Deus, mas nos salvará
deste mundo rebelde. Ele porá um ponto final nessa rebeldia. Ele trará os juízos de Deus. É Ele que vai desatar os selos. É Ele que trará as pragas para destruir a terra e aqueles que habitam nessa terra. Perceba que Jesus é uma figura muito controversa para a nossa cultura. Porque ao passo que Ele é o nosso Salvador, é aquele que dá a vida, Ele também é aquele que tirará a vida de muitas pessoas. O que isso deve fazer conosco? Veja, depois que Jesus Cristo aparece, começa a ter um efeito em ondas no céu, repercutindo em toda a criação. Primeiramente, o que é nos dito? Que aquelas criaturas, os 4 seres e os anciãos, eles adoram, eles louvam. Em seguida, agora segue-se para todos os anjos. Imagine só esse ecoar de adoração e louvor ali no centro, muito próximo ao trono, onde o Cordeiro, Deus, o Espírito Santo, que novamente é repetido aqui como 7 olhos, né, que são os 7 espíritos, agora começa-se a louvar, a repercutir, e saindo do céu, saindo do trono, passando para mais adiante, passando para todo o céu, passando agora para toda a criação. E sabe qual vai ser o fim? Esse louvor vai reverter esse cenário de rebeldia. As pessoas que estão ali, né? Não, eu não vou servir a Deus, eu não seguirei a Deus. Agora, com o Cordeiro, serão exterminadas para que esse louvor continue. Aqui novamente é uma situação controversa para a nossa cultura. Por quê? Porque Jesus Cristo exige adoração e Ele não tem negociação. Ou você me adora, ou você será eliminado. Jesus Cristo, irmãos, Ele não é uma pessoa que faz acusações vazias. Jesus Cristo não é alguém fraco. Perceba que Ele ocupa agora o centro do céu e o centro dessa visão. Dos 2 capítulos, o que nos chama a atenção é esse livro fechado e agora Ele. E detalhe, veja que Ele aparece com 7 chifres. 7, não 8. 7. E o que significa esses 7 chifres? Em Apocalipse vocês verão muitas pessoas com chifres. Temos um imaginário que chifres é coisa do cão, chifres é coisa do capeta. Vocês terão filmes onde as figuras diabólicas têm chifres. Mas perceba bem, uma cultura agrícola, onde você lida com boi, com bode, com carneiro, constantemente. Chifre significa o quê? Força, poder. O boi, o bode, o carneiro são animais fortes, puxa arado, pode até matar um homem. No Antigo Testamento, vocês verão o uso de chifre para mostrar o quê? Poder. Então, todo aquele que tem poder, ele tem chifres. Por causa dessa figura, né, agrícola. E aí, quando chegamos em Apocalipse, reis aparecerão com chifres. Inclusive,
a besta que surgirá, ela é chamada de chifre pequeno, porque ela aparecerá inicialmente com poder pequeno, mas crescerá e ela derrubará os outros poderes. Mas veja só, a besta, ela tem um chifre. O cordeiro, ele tem 7 chifres. A besta, ela tem um falso e transitório poder. Cristo é o que permanece. Então, gente, quando Jesus Cristo aparece aqui, nós estamos dando continuidade a esse ato litúrgico que consertará o mundo, mas com essa dupla natureza, terrível e feliz. Terrível, porque de fato é ruim estar na mira de Deus, mas feliz, porque Deus trará a salvação para este mundo, mas não da maneira que o mundo quer. Como isso afeta nossas vidas em particular? E eu sou rápido para pensar que nós não podemos perder o foco em Jesus Cristo. Ultimamente, com a ascensão da internet, existem muitas histórias dos Illuminatis, histórias de sociedades secretas, histórias de grupos de poder. Há pessoas tão presas a isso que elas estão investindo toda a sua vida e tempo tentando descobrir os segredos dos segredos ocultos. Eu usei até um pleonasmo, né, para mostrar o exagero. Mas veja bem, o futuro está no controle de Deus. E aqui, de maneira muito bem apresentada nessa liturgia celestial, o futuro só se desenrolará quando os selos forem quebrados. Eu estou falando aqui desse episódio da grande tribulação. Estamos aqui no pontapé da revirada do mundo. E nós não precisamos gastar o nosso precioso tempo, nossas emoções, nossa saliva, buscando sinais e até quem fará isso, porque nós já temos a resposta. É Deus que está no controle desse episódio grandioso, difícil a propósito, né? Então isso me ajuda, irmãos, a manter o foco em Jesus Cristo e a não ficar perdendo tempo tentando descobrir um possível candidato para destruir o mundo. Não, já temos a resposta. Não precisamos perder tempo com isso. Mas isso também nos ajuda a entender que Deus, Ele nos avisa do seguinte. Vocês lembram quando essa visão foi dada a João? Já faz quanto tempo que essa visão foi dada? Nós estamos no ano 2024. Essa visão aqui foi dada nos anos 80, mais ou menos. Então temos mais ou menos quantos anos? 1900 anos. Vamos arredondar. Naquela época, a igreja já estava em dificuldade. A igreja já tinha muitos problemas. Estavam acumulados de desafios, de notícias ruins. Imagine, pessoas que vocês mais amam em Cristo Jesus estão presas. Como o apóstolo João, que era o apóstolo amado. Mas nesse momento, Jesus Cristo, no meio, nesse sanduíche de notícia ruim, Ele traz uma boa
notícia que aquele homem que nasceu lá na Judéia, que morreu pelos nossos pecados, é Ele que trará o juízo. E Ele já mostra, Ele está nos mostrando que Ele há de reclamar, de tomar esse livro. Então isso foi dito para aquelas igrejas lá nos anos 80. Não se preocupem, a mim pertence, minha é a vingança, eu vou consertar tudo. Pode ser, irmãos, que Jesus esteja se arrastando na nossa visão, mas Ele há de fazer sua justiça no tempo certo. Ao mesmo tempo que isso aqui é uma notícia boa, é algo que nos anima, porque é o conserto de tudo, mas é uma notícia ruim. Ruim tanto para as pessoas que estão perdidas e ruim também para nós. Por quê? Porque nós temos pessoas que amamos, das quais não adoram ao Cordeiro. Aí, se essas pessoas não adoram o Cordeiro, se elas não estão afinadas nesse coral celestial, o que acontecerá com elas? Jesus Cristo é implacável. Mas veja só, essa visão nos foi dada há 1900 anos. Jesus Cristo está sendo tão misericordioso que deixou passar mais de 1900 anos para que as pessoas se arrependam. Então, Jesus Cristo está dando muito tempo para as pessoas se arrependerem. Se alguém não crê em Jesus Cristo, precisa estar diante dessa visão e crer nesse Senhor. Mas nós, que já cremos, precisamos agir, precisamos nos apressar. Porque olha só, já se passaram 1900 anos. Muito tempo. Precisamos se apressar. Não podemos deixar para amanhã para falar de Jesus Cristo para alguém que nós amamos e até para quem também não amamos. Mas precisamos ter urgência. Pronto. Vamos ter agora uma outra aplicação. Saindo desse aspecto de juízo e salvação e focando na adoração, podemos definir o nosso padrão de culto e de adoração. Se eu pegar esse violão aqui e começar a cantar e a tocar desafinado, vocês vão achar horrível isso e vão dizer: ei, peraí, deixa esse violão aí, fica caladinho aí no seu canto, aprenda mais um pouquinho e tudo, ou se não, se for cantar, cante baixo, né? Cante mais baixo para não aparecer que você está cantando tão desafinado. Pronto, está aqui, nós temos o louvor, o foco em Jesus Cristo. Se nós estamos aqui na igreja e até em nossas vidas e o louvor não está centralizado em Jesus Cristo, nós estamos desafinados. Ah, mas eu tenho uma ideia brilhante que vai deixar mais legal, vai deixar aqui mais situado e tudo. O que nós precisamos fazer para analisar essa ideia brilhante? Isso estar afinado com Jesus Cristo, isso rende glória para Ele, isso está focando nele? Não, então não interessa, vai estar desafinado. Sim, então traga, vamos
Vamos aumentar esse coral, vamos usar tudo que temos, tudo que somos para adorar, mas precisa ser afinado, certo? Um outro ponto, existe um livro, inclusive já tem uma série chamada Senhor dos Anéis. Eu acho que vocês podem ter visto na época do videocassete. Pronto. Naquela história ali, o mundo veio a existir por meio de um ser chamado Ilúvatar. E ele chama os seus arcanjos, anjos que forem, que são Valares no caso, para criar. E é muito interessante que eles criam o mundo, sabe de que maneira? Através de um coral. Eles cantam e o mundo vem à existência. E no meio desse coral surge um personagem muito intrigante, que ele começa a cantar desafinado. Ele começa a tentar se opor às músicas que estão sendo tocadas. E aí, Ilúvatar para tudo, né? Para as apresentações e olha para esse personagem, diz assim: olha, você está tentando se opor a gente, a mim no caso, você está tentando se opor a mim, você está cantando dissonantemente, mas eu mostrarei para você que no fim, até o teu desafino, até a sua oposição vai estar em assonância, em consonância, em afinação com a minha música. Em outras palavras, aquele escritor estava dizendo assim: Deus trouxe o mundo com um coral e Satanás surgiu com a desafinação, propositadamente. E então Deus confronta, dizendo: olha, eu lhe mostrarei que até na sua rebeldia você vai me obedecer e vai estar no meu plano. Essa é uma visão daquele escritor, mas o que eu quero buscar nessa visão é a soberania de Deus sobre o mal. Nós temos o costume de pensar assim, né? É uma guerra entre Jesus e Satanás, uma queda de braço, para ver quem é o mais forte. É uma guerra entre luz e trevas, como algumas religiões vão pensar as duas forças, a força do bem e a força do mal. Mas o que nós vemos aqui, irmãos, não é isso. Não se trata de uma queda de braço. E Deus não está, como disse o criador, né, dessa história, que é o Tolkien, ele não está escravo, ele não está frágil à rebeldia e ao mal. Deus, certamente ele tem um propósito, nós não sabemos qual é, o autor tenta sugerir mas ele certamente é soberano sobre o mal, e o mal não é páreo para ele. E essa liturgia aqui está mostrando isso, que ele vencerá o mal, que ele porá fim a este mal, e que ele é superior a este mal. Satanás, a humanidade rebelde, não subsistirão a Deus. Isso é algo, irmãos, que nos alegra. Estamos falando de modo teórico. Agora vamos falar de modo prático. Quando um demônio se apossessa de uma pessoa, fazendo coisas terríveis, matando aquela pessoa, afastando de outras, deteriorando o corpo dela, ficamos com medo. Mas Deus vencerá essa situação e nunca mais isso acontecerá. Quando nós percebemos uma criança sendo violentada por um adulto, quando nós percebemos
governantes que eram para fazer a justiça, perpetuando a injustiça, a gente se pergunta, se Deus é tão bom, por que tudo isso continua, como tem sido há muito tempo? Deus não é fraco e Deus não deixou de ser bom, mas Deus já avisou o que Ele há de fazer. Agora, a demora dele, como nos dirá Pedro, é misericórdia. Misericórdia. Mas Ele vencerá. Ele porá fim a esse malvado, agressor de crianças. Ele punirá esse injusto governante e Ele extirpará deste mundo a influência maligna do diabo e seus anjos. E nada, absolutamente nada, fugirá da adoração dele. Tudo estará voltado para o trono. Amém? Vamos orar. Senhor, em meio a todas essas notícias ruins, a desafios que enfrentamos na vida, o Senhor traz o Evangelho. O Senhor traz uma boa notícia, que o Senhor há de começar esse período tumultuoso, mas purificador. Um período onde o Senhor limpará do mundo de vez os vestígios da maldade, tanto angelicais como humanas. Louvamos a Ti e queremos repercutir esse coral e trazer mais pessoas para este louvor. Nos ajuda, Senhor, e que durante a semana não nos esqueçamos que o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e que o Senhor está restaurando este reino caído, trazendo e implantando o Teu reino. É no nome de Teu Filho que nós oramos. Amém.